Então, pessoal, vamos continuar aqui essa penúltima palestra da Elixir Conf. Elixir Conf não, Elixir Fortaleza Conf ou Elixir Fortaleza 2023. Gustavo Araújo, construindo um ambiente de desenvolvimento impecável em Elixir, ferramentas essenciais e melhores práticas. Então, Gustavo é desenvolvedor de software formado em análise de sistemas pela Universidade Estadual de Goiás, atualmente trabalhando na Source Level, que é lá do... Hã? Já trabalhei na Source Level, mas agora eu estou na CloudWalk. CloudWalk. A Source Level é aquela que é de um dos... Do Jorge Guimarães. Jorge Guimarães, um dos ex-sócios da Plataforma Tech, que foi a empresa onde o Valim era um dos sócios, que a empresa, por um bom tempo se dizia, é a empresa por trás do Elixir. Só que aí ela foi comprada pelo Nubank. Só que é uma longa história. Então, agora na CloudWalk... Então, não faz sentido. Aí você vai ter que explicar o que é CloudWalk, porque não está aqui no seu resumo. Mas muito obrigado por ter submetido a palestra. E a palavra é sua. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Gustavo Araújo. Estou trabalhando agora na CloudWalk, que é uma empresa aí que tem os produtos Infinity Pay no Brasil, né? Soluções de pagamento, é uma fintech e tudo mais. Mas falando um pouco da minha história, nos últimos 3 anos, eu trabalhei bem focado assim, nessa questão de qualidade de código, a experiência do desenvolvedor. Então, eu tive muita oportunidade e muito tempo para pesquisar sobre ferramentas legais para se usar, como se você constrói um ambiente ágil no seu computador para você ter uma experiência de desenvolvimento melhor. E aí eu tentei agora para vocês trazer isso focado um pouco no Elixir aqui. Então, a minha ideia é mostrar para vocês, apresentar para vocês algumas ferramentas que eu descobri nesse caminho, que eu, enfim, uso e que eu adoro. Vou começar falando aí com uma frase, né, que o artesão excepcional ele não é definido apenas por suas habilidades, mas também pelas ferramentas que escolhe e como as usa. Autor desconhecido, e quem discorda disso aí é porque nunca tentou pregar aí um prego com a pedra, né? É mais provável você ficar sem as unhas do que ter sucesso na sua missão de pregar o prego da forma correta. Mas um ambiente bem configurado com as ferramentas certas nos permite focar no que realmente importa, resolver problemas e construir soluções, né? A grande parte do nosso tempo, né, ele tem que ser dedicado em resolver problemas mesmo e construir soluções. A gente não pode ficar parado tentando entender por que um ambiente de desenvolvimento não está funcionando bem, o que está acontecendo. Então, você tem que ter sempre essas informações o mais próximo de você possível para você não tenha que ficar voltando tudo. Tipo, é muito chato quando você está com um problema no seu ambiente, e que isso te faz perder muito tempo tentando entender o que está rolando e tudo mais. Então, o que eu sempre tento é manter o meu ambiente de desenvolvimento sempre bem atualizado. Estou sempre olhando as bibliotecas que eu uso, as ferramentas, para ver se elas ainda estão sendo mantidas, porque lá na frente o negócio para de funcionar e aí quebra, você vai ficar mó tempo ali tentando entender o que aconteceu para você descobrir que não é uma coisa do seu lado ali que deu problema, né? E eu já vou começar aí com uma pergunta um pouco polêmica, né? Cada um tem seu gosto pessoal aí, mas seu caldeirão mágico, né? Para preparar um bom Elixir tem que ser com o quê? Com Emacs, Vim ou Visual Studio, né? Mas eu não vou entrar nessa treta não, é só uma brincadeira, a escolha é sua, o importante é configurar para Elixir, e aí eu vou começando aqui, eu vou dando algumas dicas, né, comentando um pouco sobre as possibilidades nesses editores, como que você pode configurar ele de uma maneira mais dinâmica e que ele te dê feedbacks mais constantes do quanto você está desenvolvendo, né, do que você está desenvolvendo e se está tendo algum erro de compilação, alguma coisa nesse sentido. Vou começar falando das extensões legais que eu já usei para o Visual Studio Code, né, que é o Elixir LS, né, que é um language server, né? Ele usa o protocolo do LSP lá, criado pela Microsoft, né? Que nada mais é do que um protocolo que a Microsoft introduziu para fazer essa comunicação entre editores de texto e servidores de linguagem, né? Que vai te dar ferramentas como Code Completion, suporte debug, diagnósticos e muito mais, né? Então, enquanto você está desenvolvendo, eu vou dar um exemplo mais para frente, mas enquanto você está desenvolvendo, você já consegue ter um feedback ali em tempo real do que está acontecendo no seu código, se está compilando, se não está, se deu algum erro, às vezes você esqueceu algum import, você está usando uma função que não pertence àquele módulo, coisa nesse sentido. Tem o Phoenix Framework, que é realmente o nome da extensão, que ela vai trazer syntax highlight para os templates X e também para os templates Live View, né, os famosos HX, né, que eu não sei muito bem a pronúncia, mas é isso. E também tem a extensão do Crido também, que é a ferramenta para análise sintática de código, né, focada, como o pessoal já comentou aí, ela vai te dar feedback constante quando você está desenvolvendo ali, você pode executar ela vai te dar oportunidade de refactor, oportunidade de melhoria de legibilidade e várias outras coisas, né, ela categoriza várias desses reports dela por sessões, né, então cada sessão é focada em uma coisa, legibilidade, segurança e tudo mais.
Aí, falando um pouco do Emacs, tem o LSP Mode, que é uma extensão para o Emacs, na verdade, né? É uma ferramenta que porta LSPs para o Emacs. E aí também provei o que eu já tinha falado, né? Real-Time Diagnostics, Linting, né? O Code Completion, você vai digitando, ele já vai completando o código para você. O formatador do próprio Elixir, né? Que você já vai, conforme você salva o arquivo, ele já pega aquilo ali, já formata para você, sem ser necessário você ficar rodando o mix format na mão. E também Symbol Highlights também, né? Que é o que faz a extensão que eu comentei lá do Phoenix Framework para o VS Code. O legal é, no Emacs, padrão, o LSP Mode não vem, então você tem que instalar ele, mas para o Space Emacs e para o Doom Emacs, ele já vem meio que por padrão, você só precisa entrar no arquivo de configuração e descomentar a linha lá no init.el, né? Você vai descomentar a linha de Elixir, ele já vai praticamente começar a funcionar, e isso é bem straightforward mesmo. Para o Neovim, que particularmente é o meu preferido, mas não defendo muito essa bandeira, é o que eu uso hoje, porque é o que está me trazendo mais produtividade, mas pelo contrário, eu gosto de testar tudo, gosto de brincar um pouco com tudo. Lá para o Neovim tem o Elixir LS, que você pode compilar ele à mão, ou você pode instalar ele também via alguma ferramenta gerenciador de pacote, como o Mason, que eu uso também. Eu uso o Lazyvim já traz o Mason, e aí o Mason você só abre, ele já uma janelinha para você, e você consegue simplesmente falar, olha, eu quero esse LSP aqui, e aí tem para várias linguagens também, ele já traz para você. Tem o Elixir Tools também, que é um projeto bastante interessante da comunidade, que é um grupo de pessoas que se reuniram e falaram assim, olha, vamos construir ferramentas voltadas para desenvolvedor, para o ambiente Elixir. Então eles estão propondo, inclusive, um novo language server, né, que é o NextLS, que é focado para Elixir. Eles proporam lá, eles têm toda uma justificativa do porquê, né? Se já existe o Elixir LS, o porquê o NextLS, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas é legal, recomendo acompanhar, até porque eles estão com ferramentas bastante legais, assim, para vários editores, então tá bem legal o trabalho deles. E tem também o Vimtest ou o Neotest, né? Se você usa Vim, você pode usar o Vimtest, se você usa o Neovim, você pode usar o Neotest. Isso aqui é legal, mas basicamente quando você está executando os seus testes, você tem que sair do terminal, geralmente, lá no terminal, rodar um mix test, alguma coisa assim. Com o Vimtest ou o Neotest, você consegue isso em tempo real. Conforme você salva o código, você pode simplesmente apertar um atalho que você pré-configura e ele vai executar todos os seus códigos para você, vai te dar um sumário de todas as suítes que você tem, de todos os testes específicos, unitários, e mais para frente eu vou mostrar um pouco melhor, mas é basicamente isso. Então ele te dá no próprio editor esse feedback de qual teste passou, qual teste não passou, para evitar você ter que ir para o terminal, executar mix test, voltar no seu editor, independente de qual seja, né? E executar novamente ali, abrir aquele teste, ir para aquela linha, então você já consegue ter esse feedback direto no editor. Então você não precisa sair do editor para entender qual o teste que falhou. Inclusive, esse aí é a visualização do Neotest. Essa aí é a minha instalação que eu tenho do Neovim, né, usando o Lazyvim. Do lado esquerdo ali, somente a listagem de arquivos mesmo, o Explorer, né, que eu uso o NairTree. Do lado direito é o sumário, né, do Neovim, do Neotest, que como vocês podem ver ali, a gente tem ali a minha suíte de testes, todos os testes que passaram. E na parte de baixo ali, no Ranking Web, né, na folder Ranking Web, a gente tem os testes que falharam, foi realmente para mostrar para vocês como ele mostra isso, né? Ele mostra, então, que os meus testes da primeira pasta passou tudo certo, e se vocês analisarem bem, do lado da onde mostra a linha do código, ele também comentou ali, né? Ele deixou um checkzinho de que sim, esse teste passou, tudo mais. Então, é bem legal também isso aqui. Caramba, tipo, isso economiza tempo pra caramba. Pelo menos para mim, economizou muito tempo quando eu comecei a usar isso aqui. Outra coisa legal que eu falei que eu ia comentar é sobre o LSP, né? Aqui eu tive um exemplo, por exemplo, eu deixei um exemplo, que foi, eu simplesmente fui na linha 11, como vocês podem ver, e deixei lá um negócio aleatório. Eu coloquei um no keyword para realmente gerar um erro do LSP. Então, essa é a funcionalidade do LSP, né? Conforme eu estou desenvolvendo, ele já vai me dando esse feedback. Salvei o arquivo, é questão de 1, 2 segundos, ele já me fala, olha, você tentou chamar uma função, mas não existe um import para ela. Essa é uma função que não foi definida. Então, isso é legal, porque você consegue ter um feedback em tempo real do seu código conforme você vai desenvolvendo. E agora a gente vai falar um pouco mais também sobre qualidade de código, né? E isso é uma frase que eu gosto bastante, que qualidade de código não é uma opção, né? É a diferença entre construir pontes que suportam ou pontes que desmoronam, porque qualidade de código, acho que todo mundo concorda que é um negócio super importante, mas é que eu entendo também que às vezes a gente acaba abrindo mão de determinados projetos, de determinados momentos, a gente fala, olha, agora a prioridade é outra, qualidade de código vem depois, mas é sempre importante a gente estar atento a isso, né? Porque se você constrói um código com a qualidade ruim e mais para frente você precisa mudar esse código, melhorar alguma coisa nesse código, você vai criar uma espécie de bola de neve que lá na frente vai ficar muito mais trabalhoso de você mexer naquele código
e outras coisas. Como eu tinha comentado, agora vamos falar um pouco dessas ferramentas de qualidade de código. Esse é o Credo, como o pessoal já comentou. Essa aí eu executei o Mix Credo no meu terminal. E ele basicamente me disse, né? Inclusive o exemplo é do próprio repositório do Credo. Ele dividiu ali os problemas em oportunidade de refatoração, em tipo warnings e consistências. Ele também tem outras categorias de checks, né? O que ele chama de check. E aí, inclusive, ele é bastante configurável. Você pode simplesmente desabilitar alguma coisa que está te incomodando e que você não concorde. Ele é bem aberto nessa questão, né? Outra coisa legal do Credo é que você consegue implementar suas custom checks. Suponhamos que você... Tá tudo certo, professor? Perfeito. Estou um pouco próximo demais, tranquilo. Como eu estava comentando, ele tem os custom checks. Então, suponhamos que você queira introduzir um check novo. Fala assim, olha, na minha equipe a gente criou um style guide da gente mesmo e a gente concorda agora que a gente precisa fazer tal coisa. No nosso código ele tem que seguir esse padrão. Você consegue fazer isso com o Credo, você pode simplesmente escrever uma custom check, e aí você vai, como vocês viram lá no começo do código, ele simplesmente dá um use, né, ele faz um import do macro Credo.check, define a prioridade, a categoria, tudo mais, e as explicações também, porque no Credo, quando você tem um problema, você pode passar um parâmetro explanation, ele vai te explicar o porquê daquilo é considerado uma prática ruim, é um código ruim, ou um erro, alguma coisa nesse sentido, né? Outra coisa legal também do Credo é que ele te dá uma ferramenta também para você testar os seus próprios checks. Então, testar é super importante, acho que todo mundo concorda com isso. Então, ele já te dá essa ferramenta para você também colocar na sua suite e testar, os seus checks também. Mas aí suponhamos também um cenário que você tenha vários repositórios diferentes e queira criar um check, uma custom check, e queira reutilizar ela em vários desses repositórios. Não precisa você ficar replicando o código, você pode simplesmente montar um plugin do Credo, subir isso no RexPM e coloca no Credo no ponto Credo, né, o arquivo .credo.xs de cada repositório que você queira usar, e ele vai simplesmente já baixar esse código quando você executar lá o Credo, então ele vai trazer, né, para você essas suas custom checks, né, você vai criar um monte de custom check, vai subir no RexPM, ele vai trazer isso tudo para você em tempo ali enquanto você, enfim, tá executando. Um negócio legal também que é bem legal comentar é que o pessoal da Adobe, eles introduziram recentemente o Elixir Styler. O que é o Elixir Styler? O Credo, por padrão, ele não faz alteração. Ele não é naquela filosofia de eu vou lá e faço. Por exemplo, como é o Formatter. O Formatter você pode ter a questão dele te dizer se o código está formatado ou não, mas o padrão dele ele vai lá e corrige para você. O Credo não. O Credo ele só te dá o report falando, olha, seu código precisa ser melhorado nisso, você introduziu aqui, isso aqui é um warning, dá uma olhada, isso aqui é uma oportunidade de refatoração e coisa nesse sentido. O pessoal da Adobe, eles criaram o Elixir Styler, que eles pegaram algumas regras, né, o que a gente chama de COPs do Credo, principalmente voltada ali naquela questão de legibilidade mesmo e checks, né, de estilos, e eles criaram meio que uma ferramenta própria que faz isso para eles. Só que parte ruim, ela não é personalizável. Eles concordaram que, como era um negócio de uso interno, eles iam colocar seguindo o style guide deles, então você não consegue configurar ela para falar assim, olha, aí um exemplo, inclusive, que foi tirado lá da palestra do Greg Melford e do Matt Ellow, da Gig City Elixir 2023, né, que é uma oportunidade de melhoria de código, de refatoração e tudo mais, só que ele faz isso aí, só que ele não te permite criar os seus próprios. Essa é a parte ruim. Mas nada impede também de futuramente surgir uma ferramenta nesse sentido, né? A comunidade sempre ativa nesse quesito. Então, de criar uma espécie de Credo que seja mais realmente, tipo, que realmente faça o negócio em vez de, enfim, só comentar e tudo mais. Vamos falar um pouco também sobre Dialixir, né? Que é o Dialyzer, na verdade, do Erlang, né? Dialixir é o port do Dialyzer para o Elixir, né? Para facilitar para você usar ali por uma mix test. Basicamente, é uma análise estática focada em discrepâncias de software, né? Assim, vamos citar especificamente tipos. Se vocês verem na primeira imagem, eu tenho uma type spec da minha função sometimes, que ela recebe o inteiro e devolve o inteiro. É isso. Essa é a especificação da função. Porém, na minha função, eu recebo um valor A e eu retorno o quê? Um enum sum. Esse caractere aí é o pipe, tá? Para quem não está acostumado, mas é coisa do meu syntax highlight lá, então ele faz dessa forma só para não parecer confuso para alguns. Mas o enum.sum, ele retorna um number, né? Que vai ser ali um float, na verdade. Então, se vocês analisarem na última imagem, eu rodei o Dialyzer e ele realmente reclamou disso. Ele falou, olha, tipo, o tipo de sucesso aqui para essa função implicou que ela deveria retornar inteiro, mas ela retornou foi um float. Então,
tá, tem alguma coisa errada. Com isso, você pode, se você usa muito type specs, você pode incluir isso na sua suite, inclusive você pode incluir isso até no seu CI, para garantir que às vezes você não está perdendo valores no meio do caminho, por exemplo. Se você espera um inteiro e chega um float, por exemplo, pode ser que você vai perder o que vem depois da casa decimal. Dependendo do que você está trabalhando, isso não é nada legal, principalmente quando você pega contextos, por exemplo, como fintech, né? Se você perder casas decimais, você perde dinheiro. É literalmente isso. Outra ferramenta legal de você estar também é o Sobelo, que ele é uma ferramenta de análise estática focada em segurança, né? E aí ele pega para você vários problemas de segurança que eles documentaram assim, não tem nada muito específico assim que eles mantenham aberto para dizer assim, tipo, putz, o que é uma falha de segurança, né? Mas eles levantam geralmente melhorias, né? Vamos dizer assim, preocupações de segurança que são lugares onde o seu código pode ter ali alguma falha. Nesse caso específico, o maior plot twist é porque eu rodei o Sobelo no próprio repositório do Sobelo e ele me retornou esses erros, então esse é o plot twist, mas é um sinal que nem tudo tá perdido. É uma forma de você realmente ter um negócio que vai te falar assim, olha, isso aqui é perigoso, dê um olhar a mais nisso, talvez implemente de uma forma diferente, porque dessa forma aqui talvez possa que você tenha um problema de segurança lá na frente no seu sistema. Tem o Xcoverals, e é uma frase que eu gosto pra caramba também, porque testar é ótimo, mas saber que você não testou é melhor ainda. Acho que é muito importante você saber o que você testou, perfeito, mas o mais importante é você saber o que você não testou. E aí o Xcoverals, ele vem com essa proposta, né, de ser uma ferramenta de code coverage, né, ele vai verificar o seu código para você, como vocês podem ver no canto esquerdo do output ali, ele fala quantos por cento aquele meu módulo, né, ele está sendo testado, e aí enfim, ele faz ali no final, ele me dá um reporte total. Por exemplo, o meu código desse repositório que eu tenho lá no meu GitHub mesmo, de coisa de teste pessoal, ele tem uma cobertura de teste de 74,5%. Geralmente, dificilmente vai chegar em 100%, isso todo mundo concorda assim, geralmente o número bom ali é de 90%, 95%, é um número excepcional assim, como eu estava comentando, então, o Xcoverals ele te ajuda muito nisso. Ele vai verificar se você está realmente testando todo o seu sistema. Mais uma vez, e aí, mais uma vez, voltando ao exemplo anterior do Sobelo, mesmo executando a ferramenta no próprio repositório deles, então, assim, tem alguns erros. Então, isso não quer dizer que se a ferramenta disse que é um erro também, que você tem que se matar para resolver aquilo, não. Você tem que analisar aquele problema, entender se de fato isso aqui, Xcoverals. Bom, mas é isso. Dicas rápidas. Use um bom terminal com prompt customizado. Como vocês viram, esse aqui é o meu prompt. O prompt, aliás, o meu PS1, né, que vocês conseguem ver ali, eu exibo o nome da pasta que eu eu exibo o nome do repositório, a branch do Git que eu e eu exibo também a versão do Elixir que eu estou usando. Por que isso é legal? Às vezes você está executando tentando resolver algum problema em uma outra branch que você não deveria estar, você está procurando um código que não está lá e vai perder maior tempo tentando entender o porquê que aquele código que deveria estar lá não está. Então, isso é importante você ter esse feedback, né? Quanto mais informação você ter clara, disposta para você de uma forma acessível, melhor é o seu ambiente. Configura atalhos personalizados também, tire muito proveito disso. Eu, particularmente, há um tempo atrás, eu usava bastante Visual Studio Code, e aí eu estava tendo muita dificuldade com os atalhos. Para mim, eu achava os atalhos muito segura 1, segura 2, segura 3, segura 4 teclas e faz o negócio funcionar. Isso me incomodou um pouco, juntou com outro incômodo meu, que era o uso excessivo do mouse. Eu me pegava muito dependente do mouse, e aí às vezes eu ficava lá rodando a mão, caçando o mouse no computador, e era uma chatice só. Foi por esse motivo até que eu comecei a usar o NVim, né? Eu falei, poxa, eu vou me forçar a usar uma ferramenta em que eu consiga fazer tudo sem usar o mouse mesmo, que isso eu acho que vai me ajudar bastante na produtividade, mas me ajudou pra caramba. Isso é uma coisa que eu tenho certeza, assim, mudou muito o meu fluxo de desenvolvimento. Hoje eu consigo ser muito mais ágil no que eu preciso fazer, alinhado com essas outras ferramentas que eu já mencionei. Então, faça uso de atalhos personalizados, é muito importante. Fazer da documentação sua melhor amiga também, tenha de uma forma acessível a documentação. Alguns plugins, até dos que eu comentei, o LSP Mode mesmo, ele traz para você a documentação durante o código. O Emacs, ele tinha um outro plugin também que trazia isso também, que é o Alchemist, que eu tinha até colocado no slide, só que eu acabei tirando porque durante o evento aqui ontem eu fui analisar e o plugin estava ali desatualizado, já tinha 2 anos que ele não recebia commit. Então, assim, inclusive tinha um monte de gente reclamando lá nas issues que, poxa, o projeto está quebrando aqui e não estava tendo nenhum feedback.
Isso mostra para a gente também que é importante você também estar sempre atento às ferramentas que você usa, verificar se ela está sendo mantida, talvez até colaborar com isso também, mas porque as coisas quebram, é normal, e se não tiver alguém ali para estar dando suporte, para estar mantendo aquilo, realmente vai chegar um momento que vai se tornar ali inviável usar. Foi por esse motivo que eu tirei o Alchemist do slide, que eu tinha colocado ele também. Falei, poxa, não faz sentido eu comentar sobre uma ferramenta que não está tendo mais um suporte dos próprios criadores, né? Se nem os próprios criadores devem estar usando, quem dera outras pessoas. Então tem que ter um pouco a atenção a isso nessa questão de ferramentas, né? Mantenha suas dependências atualizadas, é um negócio que você faz um pouquinho a cada dia. Se você tiver os minor patches, né, que é o ponto finalzinho lá, para você mudar no seu projeto, é muito mais fácil para você ir no arquivo de changelog, entender o que mudou, o que você precisa mudar no seu código, se precisa, e atualizar, do que você esperar, tipo, 2 anos e ter que ir lá dar um update de 2 major version, né? Então você vai quebrar coisa pra caramba. Então ideal é que você sempre, sei lá, tira um dia do mês e fala, olha, agora eu vou analisar. E aí tem muitos plugins que ajudam nisso também, como por exemplo, para quem usa GitHub, tem o Dependabot, né? Que automaticamente ele vai abrir PR lá para o seu repositório, dizendo, olha, essa lib que você usa teve um update assim, e é totalmente configurado, é muito legal de usar. Prioriza a legibilidade dos padrões, né? Os padrões existem por um motivo, que é para facilitar o entendimento comum. Então, se eu falo uma língua e você fala uma língua, a gente comunica perfeitamente. Mas se eu falo uma língua e você fala outra, a gente vai ter uma grande dificuldade para se comunicar, para trocar informação. Então, é importante você seguir os padrões, né? Eles existem para isso. A nossa língua portuguesa é um padrão, uma língua inglesa é um outro padrão. Então, é importante a gente estar sempre falando na mesma língua. Então, por isso, tão importante os padrões, e as ferramentas ajudam nisso. Por exemplo, o Credo, ele tem as copies dele de style, que ele vai garantir que você sempre siga um estilo de codificação. O que você não gosta, você desabilita, entra em contato com o seu time, isso aqui não está legal, vamos desabilitar? Vamos, perfeito, não tem nenhum problema, nenhum pesar nisso. Mas conforme for possível, converse com o seu time, troque ideia, vê o que funciona bem e tente seguir, tente padronizar a sua codebase, porque qualquer outra pessoa que entrar e falar assim, putz, abrir um módulo tá de uma forma, abrir outro tá de outra forma, isso vai facilitar pra caramba. Então, qualquer pessoa que entrar vai ter aquele momento ali de onboarding no projeto um pouco mais rápido, não vai ficar ali sofrendo, tentando entender o projeto, porque de um lado foi construído de uma forma, de outro lado foi construído de outra. Refatório frequentemente, assim como eu falei, de manter suas dependências atualizadas. Refatoração é um negócio que é um trabalho contínuo, nunca pode parar, sempre vai ter oportunidade de refatoração. O código que você escreveu ontem, você vai olhar hoje e falar assim, putz, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui eu consigo melhorar isso aqui. Então, refatoração é um negócio que tem que ser feito frequentemente, e eu particularmente, sempre que eu estou mexendo em um código em que eu já mexi no futuro, eu sempre tento deixar ele melhor do que eu peguei. Essa é a minha regra pessoal. Então, se eu peguei um código ali e falo, poxa, isso aqui pode ser melhorado? Vai me demorar mais 10 minutos. Não tem problema. O importante é manter ele refatorado e estar sempre melhorando. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu consigo, com certeza, deixar ele melhor do que ele foi ontem. E isso ajuda não só eu, depois, quando eu for navegar nesse código, quanto outras pessoas também que forem mexer nessa parte do projeto. Uma coisa muito importante também é aprender com os seus erros e dos outros. Ninguém é perfeito, todo mundo vai errar. Então, às vezes, você vai ter uma decisão errada, às vezes você vai introduzir uma coisa no seu ambiente ali, uma ferramenta no seu CI, alguma coisa que não seja tão legal, mas isso é tudo conversado, você pode chegar e sentar com a sua equipe, definir o que é melhor, a gente errou, não tem problema, vamos melhorar. Então, isso é muito importante também. Um negócio que é muito importante também, que eu particularmente curto bastante, é mergulho na sabedoria coletiva, né? Compartilhe conhecimento, participe de fóruns, esteja sempre em contato com a galera das ferramentas que você usa, entenda se elas realmente estão atualizadas, se a galera está mantendo, participe das discussões, sempre tem muita discussão legal. Então, isso é um negócio muito importante da gente estar fazendo também essa coisa contínua, né, de estar sempre em contato com a comunidade, com as pessoas que fazem parte do seu time, e enfim, né, dividir o conhecimento com o seu time também. Se você aprendeu algo legal ali sobre uma ferramenta, apresente para o seu time, troque ideia, verifique se faz sentido ali para vocês usar no workflow de vocês, se faz sentido, perfeito, usa. Mas não funcionou bem, tudo bem, a parte de cima fala disso, né, aprenda com os seus erros e dos outros, aprenda, se não deu certo, tudo bem, chega lá na frente e fala, a gente tentou usar, você vai ter um case para contar, uma experiência que você teve, isso também é muito legal. E é isso, galera. Eu deixei no meu blogzinho que eu, às vezes, tiro um tempinho para escrever alguma coisinha, então se vocês entrar lá, vocês vão ver alguma coisinha de Elixir, algumas coisinhas de Ruby, alguma coisinha de ambiente de desenvolvimento mesmo. E aí, inclusive, eu deixei lá 3 artigos, que é meio que configurando um setup completo para Neovim, para Emacs e para Visual Studio Code, tá? Tipo, tudo muito bem definidinho lá na seção em português, porque tem uma seção em inglês, uma seção em português, acessem a seção em português que vocês vão conseguir verificar lá. Só acessar, tá lá.
A CloudWalk também está com algumas vagas em aberto, não tem nada muito específico para Elixir ainda, o pessoal lá está usando mais Ruby, Golang e Rust, mas já existe, inclusive é uma vontade minha de colocar Elixir lá dentro e tocar alguma coisa em Elixir. Eles usam algum Elixir em algumas coisas, mas é mais projetos ali internos, mas eu estou querendo colocar um pouco de Elixir lá para expandir um pouco mesmo a stack, e aí quem estiver procurando alguma vaga, alguma coisa, dá uma entrada aí no link que a gente está com algumas vagas lá para serem preenchidas. E é isso, muito obrigado. Pessoal, tem tempo para uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma ali atrás, do Joel. Eu queria levantar a mão, mas ninguém levantou, perdeu. Valeu, Gustavo, aí pela talk, eu achei da hora. Cara, minha dúvida é o que você... Se você usa algo e o que você usa em relação a garantir que essas ferramentas e esses testes, eles passem na hora que você está comentando o código. Assim, no mundo do Node.js tem algumas ferramentas para fazer isso, para fazer lint de commit, para verificar que os testes passem, etc. Eu fiquei em dúvida de saber se você tem alguma solução desse tipo ou se você usa algo, enfim, a tua opinião em relação a isso. Dúvida interessante, obrigado pela pergunta. Olha, na Source Level, a gente até teve um momento que a gente teve esse questionamento. Tipo, poxa, a gente consegue fazer isso, isso já roda no CI, dica, coloque isso no CI, que vai ser uma garantia a mais que as coisas não vão passar batido. A gente estava até com um projeto lá, que a gente começou um projeto open source, que a gente autonominou de Autoformatter. A gente criou esse projeto lá, que era um negócio, tipo, uma ferramenta mais interna, mas é open source, está lá, inclusive eu tenho alguns PRs em aberto lá que eu preciso organizar para mergear. Mas esse Autoformatter, a nossa necessidade inicial era, eu quero, quando eu fizer um commit, ele, se não tiver um código que não está autoformatado, ele vai autoformatar para mim. A gente estava usando os Git hooks, né? Que você consegue abrir lá na pasta do Git, você consegue daquele repositório especificar para rodar um script, um bash script, por exemplo, antes do commit ou depois do commit, enfim, tudo configurado. E a nossa ideia era exatamente essa. Era antes de commitar aquilo, no pré-commit, né, a gente executava uma variedade de checks e verificava se estava formatado, e aí a ideia também era levar isso mais para frente depois, para Crido e outros linkers e tudo mais. Mas acho que o mais importante mesmo, assim, apesar de ter a ferramenta, mas eu acho que o mais importante é isso fazer parte da sua cultura como pessoa desenvolvedora, sabe? É você analisar e falar assim, você esquece, é normal, mas você ter isso no CI já é um lembrete a mais. Acontece muito comum, às vezes, você sobe um negócio que não esqueceu de rodar um mix format, sobe ele para o CI quebra e fala, olha, você não formatou seu código. É super comum, mas nesses momentos é interessante você fazer o seu próprio checklist antes de abrir um PR. Hoje é o que eu faço. Eu tenho um próprio checklist que eu faço primeiro eu faço um próprio code review, verifico o meu código, olho todo o meu diff ali para verificar o que eu estou comitando, se está tudo certo, se tem coisa que eu não deveria comitar. Olho também essas questões também, sabe? Tipo, eu rodei as ferramentas certas, eu rodei o Sobelo, eu rodei tudo aqui, eu não introduzi nenhuma nova issue, o que eu aprontei, sabe? Então, é muito por esse caminho aí. Muito obrigado mais uma vez.